Olá, boa tarde a todos do sexto ano. Aqui é o professor Marcos Faber de Geografia, tá? Estou passando aqui com vocês para falar sobre a atividade que foi colocada nesta semana, tá? Então eu vou abrir a atividade aqui para a gente dar uma olhada e eu vou falando um pouquinho sobre ela, tá? Então só lembrando, na semana passada nós não tivemos uma atividade para ser realizada, tinha só um texto ali falando sobre o que era altitude, e nesta semana então eu estou colocando a atividade que é a sobre a altitude, tá? Então eu vou abrir aqui a atividade para falar um pouquinho sobre ela. Então, são 3 perguntinhas, na verdade, 2 perguntas e um desenho que está sendo solicitado ali para ser feito, tá? Então, a primeira pergunta pergunta o que é altitude. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E a segunda, de que forma a altitude ela interfere na temperatura de uma região. Essas são as 2 questões que estão sendo pedidas ali. E a terceira está dizendo ali, produza um desenho representando a altitude de uma região. Exemplos nos anexos e pode ser igual ao anexo. Então, eu coloquei aqui nos anexos, aqui embaixo, o exemplo de altitude e o texto sobre a altitude, que é o da aula passada, tá? Que é o que eu já tinha colocado na semana anterior, é o mesmo, tá? Se eu estou colocando ali, caso alguém por algum motivo tenha perdido ali, mas está ali, tá? E ele serve, claro, para explicar ali o que é altitude. E o exemplo é o mesmo também que aparece ali, só ele está com a explicação. O que é altitude? É a distância em metros, medida na vertical, que vai desde o nível do mar até o lugar considerado. Então, aqui o nível do mar, tá? Mas eu não vou falar ainda do que eu estou colocando aqui, porque eu vou abrir aqui um outro arquivo que explica melhor, tá? Que é a mesma imagem, na verdade, tá? Deixa eu só abrir ele aqui e eu falo em cima dele. É a mesma imagem, na verdade, mas eu coloquei umas imagens adicionais ali para a gente poder ver melhor. Então, o que está aparecendo ali? Então, aqui, ó, de novo, né? A altitude e a distância medida em metros e é na vertical, ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Que vai desde o nível médio das águas do mar, que é o zero, no caso, metro zero, né, até o lugar considerado. Então, por exemplo, ó, aqui tem o nível do mar. O que é o nível do mar? É o nível médio das águas dos mares, dos oceanos, na verdade, no mundo inteiro. Então, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, os 3 grandes oceanos, eles têm um nível médio ali de altura, digamos assim, tá? É como se eu pegar uma bacia ou uma piscina, né, e encher ela d'água. Vocês vão perceber que a água, ela fica nivelada, né? A água não fica com montanhas, né? Ela vai ter ondulações, vai ter ondas, coisas assim. Mas a água, se ela literalmente ficar parada, ela fica reta, né? Ela não vai ter como a Terra tem, que tem montanhas, depressões, né? Que seriam para baixo, coisas assim. Então, quando nós estamos na Terra, nós temos as medidas para saber se aquele lugar é alto ou se aquele lugar é baixo, né? Porque não é só na montanha que vai ser alto. Por exemplo, Caxias do Sul, a cidade de Caxias do Sul, né? Se falar Caxias do Sul fica na serra, né? Mas a serra, o que isso significa? Significa que Caxias está em meio a montanhas, mas se vocês forem à cidade de Caxias, vocês não vão necessariamente estar em cima da montanha, lá há regiões planas, né? O que acontece é que aquela região está se Porto Alegre e Cachoeirinha estão aqui, está o mar, né? E Porto Alegre e Cachoeirinha estão ao nível do mar, estão na mesma altura praticamente. A serra tu vai subir. Quem já subiu lá para Gramado, Canela e tal, sabe que a gente pega uma estrada que sobe, 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 porque nós estamos subindo a montanha. Mas quando a gente chega lá naquela cidade de Gramado, ou Caxias, ou Bento, ou Garibaldi, Flores da Cunha, dá para citar um monte de cidade aqui. Lá não, a gente não percebe, estou na montanha. Não, a gente não tem essa percepção. Mas, porque a cidade ela vai ser plana, né? Mas aquele lugar é elevado, ele é um lugar mais alto. E quem já subiu assim para a serra vai lembrar que quando a gente está ali no carro, no ônibus, seja onde nós estivermos ali, há um apito que dá no ouvido. Às vezes parece que o ouvido a gente entupiu, né? Isso se dá por causa exatamente da altitude, porque nós estamos subindo, né? E conforme vai subindo, a pressão atmosférica, a pressão do ar, ela é maior, né? Então, esse desenho aqui, ele tem um barquinho mostrando onde está o nível do mar, e aqui nós temos as terras, né? Uma terra pouco acima do nível do mar, então, normalmente, esse tipo quem está percebendo ali com o meu mouse, né, logo do lado do barquinho ali, aquilo ali nós chamamos de nível do mar mesmo, tá? Por exemplo, Cachoeirinha
e Porto Alegre estão, Cachoeirinha, me parece, se eu não me engano, está 70 metros acima do nível do mar, mas isso é considerado o nível do mar, tá? Então, Cachoeirinha, Porto Alegre estão ao nível do mar. Aqui tem uma região de depressão, onde há uma queda, né? Então, por exemplo, não dá para considerar que está a 3 metros acima do nível do mar ou está a nível do mar. Não, está abaixo do nível do mar. Né? A gente vê o mar aqui, ó, e aqui tem uma região, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul é muito famoso a região de Itaimbezinho, né? São regiões de depressão, tem aqueles buracos, né? Os canyons, né? Então, aquilo é uma região de depressão. E, por outro lado, aqui é montanha. Então, se eu disse que aqui, ó, vamos supor, Cachoeirinha, 70 metros acima do nível do mar, é considerado o nível do mar, então a gente nem diz, 70 metros no nível do mar. Não, é nível do mar e pronto. Agora, a gente pega uma outra cidade aqui, ó, que vai estar lá no ponto A, a gente pode dizer ela está a 3.000 metros acima do nível do mar. Imagina, o que seria 3.000 metros? 3.000 metros seria o equivalente a 3 quilômetros para cima. Tá? Só para você ter uma ideia, um avião anda entre 2.000 e 3.000 metros acima do nível do mar quando ele está trafegando. Então, tem cidades que estão acima do nível que um avião voa, tá? Só para ver como é alto isso, tá? Então, aqui eu vou continuar com as imagens. Aqui tem uma imagem de Machu Picchu, né, que fica no Peru, aqui perto, que vocês vão perceber que tem uma cidade, na verdade, são ruínas de uma cidade antiga, né, que existiu nessa região, hoje só as ruínas que estão lá para visitação, e a gente percebe que as montanhas, né, a montanha por tudo aqui. Essa cidade, ela está a 2.800 metros de altitude, né, então ela está a quase 3.000 metros de altitude. Só para você ter uma ideia, né, eu já estive lá, nessa cidade, a gente sente até tontura, tem pessoas que passam mal, de tão alto que é a pressão atmosférica, a pessoa não se sente bem. Quem acompanha futebol sabe, né, que de vez em quando o Inter, o Grêmio, até a seleção brasileira vai jogar futebol, vai jogar lá na altitude, daí fala, o Brasil vai jogar, o Inter, o Grêmio vão jogar lá no Equador, vai jogar na altitude, e aí, altitude. Tá, mas o que isso significa? Significa que lá são cidades, La Paz, por exemplo, na Bolívia, fica a 3.600 metros de altitude, então é uma região muito alta. E o que isso acontece? A pessoa que não está acostumada a essa altura, ela se sente mal, ela pode sentir tontura, vômito, desmaio até, né? Então, por exemplo, quando corre, a pessoa sente uma queimação no peito, isso por não estar acostumado. A pessoa que está acostumada, tranquilo. A pessoa que mora lá, beleza, segue a vida, ela não sente nada de diferente. Agora, quem não está acostumado se sente mal. Claro, não são todas as pessoas, mas de um modo geral isso acontece, tá? Então, aqui é um exemplo, né, da cidade, e aqui o texto depois ele continua falando, que é a segunda questão que eu coloquei ali, sobre a questão da temperatura, né, por que a temperatura ela modifica, quanto mais alto, há um esfriamento, tá? Então, eu botei aqui o Monte Fuji, que é muito famoso, Monte Fuji, desculpa, que fica no Japão, ele é muito bonito, e ele representa um pouquinho isso, ó, que tem um lago, dá para ver que aqui o clima é bem tranquilo, bem ameno, né, mas a montanha, ela é bem alta, eu não vou saber dizer agora qual é a elevação, qual é a altitude dessa montanha, mas a gente percebe que ela chega num ponto dela que é neve, né? Ela é muito fria lá em cima. Isso é uma característica de muitas regiões do mundo. Alguém poderia perguntar assim, Sori, no Brasil, o Brasil não tem grandes altitudes, tá? E, claro, não é um país que é conhecido por sua neve, então não há montanhas com neves aqui. Mas aqui na Argentina, aqui próximo, ou lá no Chile, na Cordilheira dos Andes, né, lá no Peru, há montanhas geladas, né? Há montanhas assim, que tu olha para a montanha, mesmo em épocas do ano de primavera, por exemplo, claro, no verão aquilo normalmente some, aquela neve, né? Mas tu olha, ela chega no inverno, mesmo que na cidade não esteja fazendo muito frio, quando tu olha para a montanha, tu enxerga lá ela nevada, tá? Ela congelada, com gelo mesmo. Isso ocorre, desculpa, isso ocorre então porque quanto mais alta uma terra, mais fria ela se torna, tá? E aqui uma outra imagem então do Monte Fuji, tá? Para fechar, Monte Fuji, eu tô falando Fuji, é Fuji. Então mostra que a neblina, né? Olha só, um dia de bastante neblina, um monte lá e gelado em cima. Dá para ver que aqui, ó, tem menos neve nesse segundo do que tinha no primeiro. Então mostra que aqui provavelmente seja uma região, uma época do ano mais de inverno e aqui mais de verão, porque diminuiu, né? A outra estava aqui em cima mais ou menos, ó.
diminuiu bastante, certo? Então, a atividade de hoje, ela é isso, para fazer essas duas explicações e fazer o desenho, tá? Então, o desenho, como é que eu faço o desenho, senhor? Pode ser numa folha de ofício, se quiser, uma folha de desenho normal, e depois cola no caderno, ou desenha direto no caderno, tá? E ela pode ser igual àquela que eu mostrei ali, a mesma que eu coloquei no exemplo, pode copiar aquele desenho ali, beleza? Então, nesta semana era isso. De qualquer forma, se você está vendo esse vídeo e ainda tem alguma dúvida, saiba que a gente tem o nosso horário ali no Meeting, então vocês podem entrar ali no Meeting para esclarecer essas dúvidas, ou, senhor, eu quero saber mais, eu fiquei interessado com essa história aí de altitude, pô, como é que funciona isso? Eu quero ser jogador de futebol, senhor, eu quero ir jogar, vou jogar lá Libertadores, vou jogar lá na altitude, como é que isso faz aí, senhor? Eu quero saber. Então, me procura lá, tá? Que eu vou estar ajudando vocês respondendo essas questões. Se não tiver nenhuma dúvida, a aula dessa semana é isso, até a semana que vem, boa semana a todos.